Eu sempre parto do princípio que as meninas, 4, 5, 6 anos, como é o caso das meninas que você atende, que elas precisam ter exemplos, que elas precisam olhar para mulheres e se espelhar e crescer. Porque se elas olharem para a sociedade e não observarem esses exemplos, como que elas terão essa força? E aqui a gente trabalha muito nesse sentido, inspirando pessoas, mostrando que é possível e possível nos mais diversos cenários. Vou conversar nessa tarde com a Amanda Oliveira, que é CEO, né, e fundadora do Instituto das Valquírias, que é um empreendimento social que atende meninas a partir de 4 anos, meninas em situação de vulnerabilidade social. A Amanda já esteve aqui no Amapá, no meio do mundo. Nós tivemos a oportunidade de recebê-la juntamente com as meninas que compõem a banda As Valquírias, que ela vai explicar durante a nossa conversa. E foi um prazer sentir de perto essa energia. Nós já tivemos um outro contato, né, em uma outra oportunidade, e também foi possível vir até o Amapá. E mais uma vez eu quero dizer que o nosso estado está de portas abertas. Quem sabe no futuro próximo você possa retornar aqui e nos fazer mais uma visita e nos inspirar com a sua história. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que devo agradecer o convite. Eu fico sempre impressionada com as suas postagens, a força que você tem, o quanto você toca aí com seriedade o que você faz. E para a gente, na verdade, foi um presente, né? Para as meninas, para mim, a gente ia ir para o outro lado do mundo e viver a experiência que nós vivemos junto a mais de 600 mulheres naquela tarde incrível que foi organizada aí por você, pelo Sebrae. Isso fica muito na memória da gente. Eu acho que são eventos como esses que transformam de fato a vida da mulher, sobretudo da mulher empreendedora e que está em situação de risco de vulnerabilidade social. Então, eu que agradeço, para mim que é uma honra, e estamos juntos. Vamos que vai ser lindo esse bate-papo. Obrigada pelo convite. No dia que eu lhe vi naquele palco de um evento de mulheres empreendedoras realizado pela rede, eu fiquei assim tão tocada que eu fui às lágrimas com a sua história e com a história daquelas meninas. E naquele dia eu falei, eu preciso levar essas meninas lá no meu estado para que elas também possam inspirar outras mulheres e mostrar que mesmo com todo esse cenário adverso, às vezes cenário de violência física, violência moral, vulnerabilidade social, e mesmo com todo esse cenário tão difícil, você conseguiu renascer das cinzas, se reinventar e hoje faz um trabalho fantástico. Como foi, Amanda, para você superar tudo isso na sua vida? Conte pra gente um pouco dessa história de superação que você tem. Bem como você disse, eu tive uma história dura na favela, né? Tive meu rosto, eu caí com o rosto dentro da água fervendo quando eu tinha 3 meses de vida, morava dentro de um barraco feito de papelão, lona e madeira. Minha mãe fazia uma refeição para eu e para minhas irmãs poder fazer 2. A enchente levava sempre tudo de dentro do barraco, o pouco que tinha material de dentro do barraco onde morávamos. E era comum a gente ver uns ratos assim, que você não sabia se era rato ou gato, de tão grande que era aquilo. Isso me marca muito, porque eu via andando sempre assim, no ambiente onde nós vivíamos. Então era desigualdade, pobreza, fome, lixo, miséria, tudo ali à nossa volta. Mas eu tive, onde nós morávamos, faltava muita coisa, mas não faltava a fé da minha mãe e do povo que morava lá, né? Então, eu tenho 3 irmãs mais velhas, né, do que eu. Então, desde cedo, eu fui criada por 4 mulheres incríveis, as minhas irmãs mais velhas e a minha mãe. 4 mulheres de muita força, mas, sobretudo, minha mãe, de muita garra. Uma mulher que estudou até a 4ª série, que foi espancada pelo pai, que apanhava de graça porque ele simplesmente não gostava dela, já nasceu com problemas de coluna na fala e um monte de coisa, e ela foi superando tudo isso, até que depois ela acabou se envolvendo em outros relacionamentos abusivos. Quando ela encontrou meu pai,
diz ela que surgiu uma luz no fim do túnel, porque meu pai é um cara incrível, né? Também em situação de pobreza, mas de muita honestidade. E aí, nesse tempo em que morávamos dentro da favela, sempre tinha os dois lados da situação. Então, eu cresci presenciando muito o tráfico de drogas, a criminalidade. E, pelo outro lado, eu cresci vendo muita gente fazer exatamente o que o Instituto faz hoje. Então, dentro da favela também tinham pessoas que iam lá ajudar a gente nas tarefas, que iam lá levar a sopa, que ia lá levar o agasalho, o remédio para o piolho. E a minha mãe, de forma inteligente, ela nunca falou para a gente assim, ó, não siga o caminho do crime. Nunca falou isso. Para ela poder ensinar a gente a não seguir o caminho do crime, ela ficava mostrando as coisas positivas que ela via dentro da favela. Como amor, fraternidade, bondade, tem muita gente boa, né, dentro da favela, e esse trabalho voluntário. E eu cresci com isso na cabeça, assim, olhando sempre para o lado positivo de cada situação, né? E aí, quando eu caí com o rosto dentro da água fervendo, ainda ali dentro da favela, minha mãe, desesperada, entrou no primeiro carro que estava passando, então, de novo, teve que contar com a bondade de alguém. E chegando lá no hospital, os médicos começaram a dizer que eu não ia sobreviver, fiquei internada. E quando eles definitivamente deram a cara final e disseram para minha mãe que, ó, sem chance, não há possibilidade dela sobreviver porque ela não está mamando, ela não reage, ela não, nem o soro ela está pegando mais. A minha mãe, de forma inteligente novamente, ela conversou com o pessoal da favela, porque ela sempre acreditou muito na força, né, de quem morava lá. E aí o pessoal da favela se reuniu e cada um dentro das suas crenças, eles fizeram as suas orações e no outro dia eu despertei. Mais tarde eu fui ter acesso a essa história e aí eu comecei a entender já desde muito nova que eu não tô aqui para brincar, não, que eu não tinha vindo no mundo a passeio. Mais tarde nós mudamos para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mudamos para um bairro dominado pelo tráfico e pela prostituição e bem como você disse, a gente precisa de referência, né? Aí eu já estava um pouquinho maior, a minha mãe precisa trabalhar e a gente morando nesse bairro dominado pelo tráfico e pela prostituição, eu olhava para um lado, tinha gente vendendo droga, para o outro tinha mulheres se prostituindo e todas se prostituindo, não por escolha, sempre porque elas precisam sustentar as famílias, sempre porque elas estavam se sentindo desvalorizadas onde elas estavam trabalhando. Então, numa situação vulnerável emocionalmente e socialmente também. E aí, do outro lado, eu olhava para esses lados, via isso, e do outro lado eu vi um projeto social, né? E minha mãe falou, vou matricular você no projeto, porque lá você vai garantir o café da manhã e o almoço. E aí eu comecei a frequentar esse projeto, inicialmente com essa ideia da minha mãe economizar, né, o café da manhã e o almoço. E aí não foi só isso, foi além, porque dentro desse projeto eu conheci uma professora chamada Valquíria, então daí uma referência, e uma pessoa chamada Adriana Fazanelli, que é uma pedagoga, que me ensinou tudo no que diz respeito ao quanto é importante ter acesso à educação de qualidade, e a Valquíria que me ensinou tudo sobre empoderamento, música, palco, aqui é teu lugar, você pode, vai. E aí, mais tarde, eu olhei para trás e vi que minha vida tinha sido transformada. Vi que a minha família estava saindo de situação de pobreza. Eles me convidaram para ser monitora, depois professora, coordenadora. Daí, mais tarde, eu falei, eu vou multiplicar o impacto e fundar uma organização social que vai ganhar o nome de As Valquírias em homenagem a quem tanto me ajudou. E aí, eu olhei para trás e falei, eu preciso fazer pela vida de outras meninas aquilo que foi feito pela minha, porque o principal fator de transformação, de fato, é a referência. Você pode ter tudo, mas se você não tem uma referência positiva, dificilmente você consegue romper com aquilo que te disseram. Porque nascer na favela é dizer que você não pode, que você nasceu para ser pobre mesmo, que é para você se conformar. Né? Quando acontece alguma coisa no qual você sente que você não está garantindo seus direitos, alguém sempre vira para você e fala assim,
você sabe que não era nem para você estar aqui, então é melhor você ficar quieta, sabe esse tipo de coisa? E aí, quando você tem uma referência, você rompe e fala, não, eu tô aqui sim, não é porque eu sou favelada, não é porque aconteceu isso. E aí eu rompi com a pobreza e resolvi multiplicar o impacto fundando o Instituto As Valquírias, para atender meninas que vieram da mesma realidade que a minha. Eu queria realmente fazer, inclusive, uma breve fala sobre o empreendedorismo social, né? Quando se fala em empreendedorismo, as pessoas pensam logo, o empreendedorismo é ganhar dinheiro, é ter um negócio, é lucro, né? E, na verdade, existem várias formas de se empreender, inclusive com o empreendedorismo social, que ele tem as mesmas características de qualquer outro empreendimento, você precisa realmente ter aquelas competências para fazer a gestão do seu negócio. É um negócio, só que é um negócio social, porque ele não visa o lucro, e sim o impacto, sim a transformação na sociedade na qual ele está inserido e naquelas pessoas que compõem aquele contexto. Mas ele precisa sobreviver. E é diferente, inclusive, de campanhas solidárias específicas, o Dia das Crianças, o Natal, não. O empreendimento social, ele tem que funcionar todos os dias, porque existem pessoas que dependem dele, ele precisa fazer a gestão daquele negócio visando ter a sustentabilidade. Ele não pode viver às custas somente de doação, então ele tem que ser sustentável. E nesse ser sustentável, ele vai implementando algumas práticas que lhe tragam o recurso necessário, não vou nem falar lucro, né? Porque não visa lucro, é uma atividade sem fins lucrativos, mas ele precisa funcionar. E esses empreendimentos sociais, eles estão cada vez mais em alta no Brasil. Antigamente, a gente só via isso muito fora do Brasil, onde já existe uma corrente de voluntários, as pessoas precisam, inclusive, ter trabalhos sociais, ir lá contribuir com o Instituto. Isso vale para o currículo, vale na hora da seleção. E aqui no Brasil eu fico feliz de ver que essa corrente vem ganhando cada vez mais espaço. E o teu Instituto é um instituto já referência, né? Inclusive, já com participação em grandes programas e locais de abrangência nacional e internacional, então já é conhecido internacionalmente. Inclusive, a Carolina Herrera, quando veio ao Brasil, escolheu o teu instituto para fazer uma doação. Então, isso daí já é prova do teu trabalho, da transparência que você faz com o instituto. Então, surgiu a ideia, Amanda, eu quero contribuir com as pessoas, eu quero fazer mais, eu quero realmente impactar vidas. E como surgiu? Como foi que você começou o negócio? Você tinha ideia do que era o empreendedorismo social, do que você iria se tornar essa empreendedora social, ou as coisas foram acontecendo naturalmente? As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui tomar conhecimento da palavra empreendedorismo social depois que eu já estava quase 6 anos atuando. E aí, sabe quando você lê o conceito e você se reconhece como? Você fala, gente, eu sou isso aqui que está escrito aqui. E aí você fala, que incrível, que maravilhoso. Minha profissão é mais do que fazer caridade, ela tem um nome. Porque é exatamente isso que você falou, o empreendedorismo social, ele precisa ter gestão, ele precisa trabalhar com metas, ele precisa ter indicadores, ele precisa de plano de ação semanal. Não se faz empreendedorismo social levando cachorro-quente na favela. Isso é caridade. E é lindo também. Mas o empreendedorismo social, ele é um empreendimento que, assim como os outros, depende de reuniões de segunda-feira de gestão, de grupos gestores, de estratégias de arrecadações, de estratégias de qualidade no atendimento, de tecnologia, de parcerias, da marca muito bem posicionada. Então, o empreendedorismo social, ele vem ganhando força e se profissionalizando cada vez mais, né? Nós entramos para a Rede Gerando Falcões no ano passado e foi muito importante, porque é algo que a gente já fazia, fomentou ainda mais, que traz um modelo Ambev ser adaptado para o terceiro setor. E é trabalhar justamente com essa seriedade. Eu até fiz uma postagem aí, ainda hoje no meu Stories, falando que é bom demais construir um negócio que vai além do lucro, e que o nosso lucro está em fazer o menino da favela entrar na universidade, em
fazer a menina que não acreditava nela levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, subir no palco, pegar no microfone e contar a história dela, em fazer o pobre que sempre achou que seria que pobreza está ligado ao financeiro, fazer ele entender que se ele se qualifica profissionalmente, que se ele leva a sério, que se ele estuda, ele pode romper todas as barreiras. O nosso lucro está em ver as pessoas empregadas e tendo dignidade. O nosso lucro está em ver a comida chegando na mesa dessas pessoas. Esse é o nosso maior lucro. Exato. E eu acho que esse momento aí de pandemia gritou mundialmente aquilo que o empreendedorismo social está falando faz tempo, que a fome existe, que a gente precisa se juntar, que a solidariedade é importante, que a sua marca associada a coisas relacionadas à solidariedade vai fazer a sua marca ter muito mais valor, né? O que eu tenho percebido é que marcas sem propósitos nesse momento de pandemia já fecharam. Sim. Alguns já faziam muito, potencializaram. Os que não faziam, alguns entenderam e foram aí no meio do caminho e começaram a fazer. E alguns permaneceram adormecidos e já estão até fechados. Eu tive uma experiência desde a minha adolescência que me marcou muito e eu trago isso até hoje, esses valores, que é o fato de... Eu fui rotariana, Rotary Club é um clube de serviços internacional que existe no mundo inteiro. Então, assim, eu aprendi muito a servir. E eu trago isso na minha vida, que eu sempre possa servir ao outro, que eu possa servir alguém. Eu não quero ser servida, eu quero servir alguém. Então, a gente precisa desenvolver isso. Muito melhor, né, Amanda? E traz esse conforto para o nosso coração, né? A gente fazer o bem, lá no nosso lema, no centenário do Rotary, no período que eu estive na presidência do clube, era um Rotary Clube Novas Gerações, que era justamente para trabalhar com jovens. Naquele período, eu fiquei muito tocada e trago isso para a minha vida inteira. E lá o nosso lema era dar de si antes de pensar em si. Fazer o bem sem olhar a quem. E eu queria saber hoje como é que está funcionando o Instituto, Amanda. Você conseguiu montar uma rede de apoiadores, de parceiros? Você consegue manter hoje o Instituto? Quantas meninas atende? Como é que está hoje o funcionamento? Ele tem quantos anos? O Instituto, nós começamos o trabalho em 2009, mas com o grupo musical. E aí, em 2017, ele se transformou em instituto. Então, a gente já atuava, já fazia, já dava todo o impacto, mas era mais voltado para atividades musicais, aula de empatia e resiliência. Quando a gente quis crescer com aulas de esporte, tecnologia, eu vou precisar fundar um CNPJ. Por isso que aconteceu naturalmente, porque eu não tinha intenção nem... Eu queria só ajudar ali, não, mas para você crescer você vai ter que dar esse passo. E aí, em 2017, eu dei esse passo para que a gente pudesse sair de atender centenas para poder atender milhares. E foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive. Foi incrível. E aí, esse momento que chegou foi muito doido, assim, porque a gente tinha todo um planejamento anual de geração de impacto, de transformação por meio daquilo que a gente oferece. Então, os 4 eixos e pilares principais, qualificação profissional para jovens da periferia, empregabilidade, atendimento no contraturno escolar para essas meninas. Então, quem vai para a escola à tarde fica de manhã, quem vai de manhã fica à tarde para ter o auxílio à tarefa, as refeições, as atividades, lúdico-pedagógico, o acesso à educação de qualidade, atendimento psicológico, social, né, desde a infância, e as nossas ações de gerando cidadania, que são ações, inclusive, que o Sebrae local sempre apoia muito a gente nas orientações de abertura de e-mail. Então, a gente faz aquela movimentação dentro da favela para fazer mutirões, para fazer carteira de trabalho. O Poupa-Tempo sempre vai para abrir as MEIs, para dar consultoria, para levar atendimento jurídico para a mãe que não consegue receber a pensão já faz mais de 5 anos, para a mãe que tem uma lei trabalhista para receber e ela não consegue receber aquilo porque ela não sabe quais são os meios. Então, a nossa ação de Gerando Cidadania, ela era muito impacto. E a gente tinha tudo isso ganhado. E quando chegou aí a pandemia, essa proibição, né, nós falamos, cara, o que a gente vai fazer, né? O que a gente faz agora com as metas, com as pessoas, principalmente, que a gente já tem, como que a gente vai dar esse impacto? E aí a gente teve que ir entendendo a situação
e se adequando. Então, inicialmente, a gente falava, logo passa, daqui 15 dias isso vai acabar. E aí a gente foi vendo que a coisa estava ficando cada vez mais séria. Nós vimos uma catástrofe acontecendo com respeito à área da saúde, e aí a gente fez uma reunião de equipe e falou, nós não podemos deixar isso chegar na educação, né? E não podemos deixar essa pandemia entrar dentro das favelas e das comunidades, porque vai matar muita gente. Então, assim, que o teu trabalho, que a tua história, que realmente as meninas que já foram formadas, que já romperam essas barreiras, que elas possam ir para o mundo e com isso inspirar outras mulheres, que muitas Amandas possam nascer, que muitos institutos semelhantes ao Instituto As Valquírias possam surgir e com isso a gente cria uma grande corrente do bem, que a gente cria uma grande atmosfera realmente de igualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente vê essa concentração de riqueza na mão de poucos. Poucos têm tudo e muitos não têm nada. Não tem nada. Agora a gente viu isso, morador de rua, fica em casa, fica em isolamento. Para onde ele vai se ele mora na rua? Onde é que ele vai tomar banho? Exatamente. Como é que ele vai fazer a higiene dele? Então, nos falta tanto, nos falta muito na nossa sociedade e a gente precisa realmente criar esse exército de pessoas comprometidas em fazer. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue criar um grande impacto. Infelizmente, o nosso tempo vai se esgotando, Amanda. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o fechamento desse momento, desse encontro. E, assim, eu espero realmente que em breve você possa estar aqui novamente contando aí tantas histórias maravilhosas para a gente. E deixe uma mensagem para o fechamento desse momento. Obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Sempre que quiser me chamar, é um prazer. De novo, devo repetir, uma honra estar com você, falar com você. Acho você incrível, de verdade. Obrigada. Daí comentando sobre a sua força, depois a gente pôde jantar junto. Incrível. Então, obrigada. Eu acho que a mensagem que eu acho que faz mais sentido para mim nesse momento é uma mensagem de Chico, quando ele dizia que o bem que a gente faz vai nos advogar da parte. Então, que tenhamos consciência de que o bem que você faz é o seu advogado por toda parte. Que possamos, nesse momento mais ainda, romper com todas as barreiras e fazer o bem, sem olhar a quem. Vamos junto, que esse mundo tem jeito. Basta a gente dar as mãos. Com certeza, Amanda. Que maravilha. Que maravilha essa conversa, que maravilha esse fechamento. E assim, realmente não canso de dizer que você é uma mulher exemplar, admirável, uma mulher virtuosa, que a gente precisa realmente dar mais visibilidade para que as pessoas conheçam a tua história e sintam-se impactadas. E para você, eu quero deixar aqui uma frase da Ângela Baião, que ela fala o seguinte, tem muito a ver com você. Então, essa frase aqui, esse fechamento vai ser dedicado a você. Na vida, é preciso ter coragem para ser diferente e competência para fazer a diferença. Então, você é uma mulher competente e está fazendo toda a diferença. O meu muito obrigada por esse momento, gratidão pelo momento que nós vivemos e vamos ter fé em Deus, fé na humanidade e certamente em breve nós estaremos falando e vivendo dias melhores. Muito obrigada e até o próximo encontro. Beijo, fica bem. Obrigada. Um beijo, fique com Deus. Obrigada por tudo. Até mais.